Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Bora para mais local de crime aqui, hein? Desta vez, doutores, nós vamos mudar o nosso foco e nós vamos entrar agora em um novo tipo de local de crime. Um local de crime também que acaba sendo muito por corriqueiro da prática da criminalística. Você que vai ser agente de criminalística, auxiliar, você que vai ser perito, você que almeja um cargo em que se utiliza esses conhecimentos, meu Deus! Você chegar no local e conseguir identificar que aquilo é um local de crime contra o patrimônio é importantíssimo. Por isso que a nossa aula inicial dos crimes contra o patrimônio, em se tratando do local, nós temos que ver pelo menos um mínimo relativo à nossa legislação. Tudo bem? Vamos trabalhar? Vem comigo. Olha só. Então agora é hora de nós trabalharmos o nosso segundo local de crime, que diz respeito ao chamado local de crime contra o patrimônio. Local de crime contra o patrimônio. Ah, Pedro, mas o que eu tenho que estudar dentro do local de crime contra o patrimônio? Porra, você vai ter que saber o que são os crimes contra o patrimônio. E aqui você que estuda direito penal, ou que estudou em algum momento da sua vida, você facilita muito o meu trabalho. Então vamos lá. Dentro do nosso Código Penal brasileiro, nós temos basicamente o título 2, que inaugura os crimes contra o patrimônio. E aí, dentro do título 2, nós temos vários capítulos. Não é verdade? Nós temos vários capítulos. E aqui, quais são, portanto, os elementos tipificadores mais importantes para nós? Vamos lá? Primeiramente, eu tenho que analisar com você, nós veremos que o principal de todos, tá? O principal de todos é o furto. Lá no artigo 155. Depois nós entramos no roubo, que é o artigo 157, também uma modalidade criminosa muito importante aqui para nós. A questão da apropriação indébita também acaba sendo um crime interessante do ponto de vista pericial, utilizando-se basicamente conceitos de furto, tudo bem? Estelionato, também importantíssima, né? Estelionato, né? Deixa eu melhorar isso aqui para você, que está lá no artigo 171. E, por fim, o crime de receptação, previsto lá no artigo 180 do Código Penal. Bacana? Estes são os principais crimes de interesse da criminalística. Eu não vou trabalhar tipificação criminosa, eu não vou trabalhar qualificadoras, aumento de pena, eu não vou trabalhar a parte jurídica dos crimes contra o patrimônio, porque isso a criminalística não vê. Isso aí quem vê é o direito penal. E aí, claro, se previsto no seu edital, você vai ter que analisar cada um por si, sabendo diferenciar um furto, sabendo diferenciar o furto de um roubo, o roubo da apropriação indébita, a questão do estelionato e também da receptação. A doutrina da criminalística costuma citar esses como os principais crimes de interesse pericial. Eu não estou dizendo que são os únicos, tá? Mas normalmente quando nós temos ofícios ou chamados relativos a crimes contra o patrimônio, nós estamos trabalhando basicamente com estas modalidades aqui na prática. Tudo bem? Pedro, e o dano? O dano também se encontra aqui? Também. A gente poderia até colocar o dano. Vamos até colocar aqui também, ó, na nossa letra F, o dano aqui também. Só que normalmente, meus amigos, o dano, danificar coisas, destruir coisas, normalmente está muito mais relacionada com o furto, que é um furto qualificado mediante destruição, rompimento de obstáculo, do que propriamente dito com o dano. Por isso que muitas vezes tudo que eu vou falar de furto qualificado aqui com você será aplicado instintivamente também à parte do crime de dano. Deu para entender? Então, aqui o nosso foco nos crimes contra o patrimônio é basicamente analisar a perícia a ser feita nestas modalidades de tipos penais. É aqui o que nos importa efetivamente para a prova, ok? E doutores, permita-me fazer um posicionamento. São raras, hein? São raras as questões que cobram perícias propriamente ditas em furto, roubo, apropriação indébita e outros crimes. São raros. Por isso que eu digo que esse tópico ele tem uma tendência a cair menos. Quando cai a legislação. Pedro, mas espera aí, você está me afirmando que existe legislação aplicada a este capítulo no CPP? Existe. E nós veremos isso, inclusive, nessa aula. Tudo bem? Então vem para cá. Primeiramente,
Então eu apresentei para você a questão relativa aos crimes, qual é a importância dos crimes propriamente ditos, para nós analisarmos aqui na prática. Diante disso, eu supero essa noção mais introdutória das perícias em relação a esses crimes e nós vamos inaugurar o nosso item 1. Olha só, nos locais de crimes contra o patrimônio. Primeiro aspecto interessante, eu já vou citar aqui o ponto de vista doutrinário. Vamos lá? Então, no que diz respeito a procedimentos iniciais e também abordagem de local, pronto. É importantíssimo que você tenha alguns conceitos em mente do que nós já falamos. Então, peraí, Pedro, peraí um pouquinho. Você está me falando que tudo que nós conversamos para local de crime e também abordagem inicial dos locais de crimes contra a vida são aplicáveis aqui? É exatamente isso. É exatamente essa a ideia. Então vamos com calma. Você está lá no seu plantão, você está lotado na seção de crimes contra o patrimônio. Normalmente quem faz esse tipo de perícia é um perito da área de engenharia, tá? É muito comum a gente encontrar isso daí. Pedro, mas pode ser de outra área? Pode. A galera de engenharia tem um pouco mais de afinidade nesse aspecto pericial aqui, tá? Mas vamos lá. Você está no seu plantão, todo bonitinho, você, o perito, o agente auxiliar, eles estão lá de plantão esperando ser chamados. De repente o telefone na sessão toca e vem um delegado, aciona, fala, olha, houve o furto de um estabelecimento público, nós estamos solicitando então aqui a perícia para que ela se desloque para fazer o exame de qualificação. Beleza. Diante disso, eu não preciso nem dizer, viatura com combustível, os equipamentos que você vai utilizar no local, tudo bonitinho. Então, dos procedimentos iniciais, aqui vale, meus amigos, vale. Aqui seria o mesmo para os demais locais. Opa, o mesmo para demais locais. Só que aqui eu quero dar uma atenção especial em relação, meus amigos, em relação à lanterna, ao uso de luzes. Meu Deus! Ter lanterna para fazer local de crime contra o patrimônio é importantíssimo. Por quê? A lanterna, ela vai gerar uma luz incidente oblíqua sobre determinadas superfícies. Então, por exemplo, se você tem um chão liso, opa, esse chão ficou torto, né? Deixa eu colocar um chão mais retinho aqui para você, ó. Esse chão que é liso, quando você pega, por exemplo, uma lanterna, olha uma lanterna aqui, e incide uma luz oblíqua em relação a este chão, é possível que você detecte aqui. Olha que coisa interessante. É uma técnica que a perícia se utiliza, tá? Aqui você pode detectar, por exemplo, pegadas, não é? Aqui você pode detectar, por exemplo, pelos. Aqui você pode detectar, por exemplo, sangue e por aí vai. Ainda mais se o indivíduo precisou quebrar uma vidraça ou alguma coisa do tipo. Então, a utilização de lanterna para locais de crimes contra o patrimônio são importantíssimos alguns utensílios. Eu estou citando para você numa primeira análise a lanterna. Pedro, mas existem outros dispositivos que acabam sendo muito importantes aqui para nós? Lógico, doutor, lógico que existe. Eu vou citar para você alguns instrumentos em uma aula específica. Instrumentos que muitas vezes são utilizados nos crimes contra o patrimônio. Esta seria a principal ideia. Então vem para cá. Olha só que aspecto interessantíssimo que você tem que ver aqui. Além disso, não obstante, seria interessante também o perito analisar o estado das coisas a partir do momento em que ele chega. Sabe por quê? Em locais de crimes contra o patrimônio, é muito comum, meus amigos, que o perito detecte ali desordens, não é? A pessoa está procurando, entra na residência de alguém para procurar dinheiro, para procurar celular, para procurar bens, não é? Também a detecção de portas abertas ou ainda portas que estão arrombadas, muito comum, não é? Portas abertas, portas arrombadas. Também é importante se detectar aqui gavetas. Se a gaveta está aberta, se a gaveta está jogada na cama, né? Se está tudo revirado, ok? Além disso, objetos em desalinho.
objetos que estão desalinhados. A pessoa tirou coisas do lugar, não é? Eu ainda posso detectar aqui janelas, as vias de acesso ao estabelecimento. Vias de acesso, principalmente janelas. Existe local, meus amigos, deixa eu até citar aqui para você uma prática. Uma vez eu fui acionado para um local de crime contra o patrimônio em que o indivíduo ele acessou um clube, né? Ele acessou um clube mediante a utilização de uma janela que estava aberta. Ele pulou o portão, não é? E entrou por uma janela que estava aberta. Ali naquela janela, você conseguia detectar, claro, com a utilização de luzes forense por aí, pegadas. A pessoa escalou aquela janela. Nós veremos que a escalada e a destruição, mediante rompimento ou destruição de obstáculo, são qualificadoras do crime de furto. E isso nós veremos agora. Então repare, você chegar no local, detectar o estado das coisas no momento que você está ali, para o perito já ter pelo menos uma ideia de como que aconteceu. E aí, claro, antes de movimentar, antes de ter qualquer relação de manuseio dos objetos ali, todo mundo sai do local. Normalmente o perito entra nesse local, tá todo mundo ali, né? Sai todo mundo. O perito registra absolutamente tudo no estado em que encontrou e depois ele vai fazer todo o pensamento lógico da forma que provavelmente aqueles móveis foram retirados. Quer ver um ponto legal de outro local que eu fiz? Subtração de TV. Você olhava na rack da vítima, a TV foi retirada dali, mas existe uma sombra de poeira. Esta sombra de poeira que existe ali, a gente fotografa para indicar que provavelmente ali existia um objeto que impedia a limpeza daquela área, por ele estar em cima. Já viu? Então isso também é comum de nós detectarmos in loco nos crimes contra o patrimônio. Então vem para cá, vamos colocar mais algumas informações importantes e legais aqui para você. Tudo bem? Desta análise preliminar, meus amigos, vamos falar agora da fundamentação jurídica. Por isso que eu falo, o perito tem que dominar pelo menos um mínimo, meus amigos, pelo menos um mínimo de local de crime aplicado à legislação. E aí eu cito para você aqui o artigo 171 do Código de Processo Penal. E o artigo 171 do CPP, ele vai afirmar o seguinte: nos crimes cometidos mediante destruição e também mediante rompimento de obstáculo, olha que coisa interessante, da subtração da coisa, ou ainda por meio de escalada, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, ou ainda mediante uso de escalada. Nestes locais, segundo o artigo 171 do CPP, olha o que o perito tem que fazer. O perito deverá indicar quais foram os instrumentos utilizados, tem que estar no laudo, hein? Qual foi o instrumento utilizado? Além disso, ele vai ter que indicar quais foram os meios utilizados também para a perpetração do crime e em que época se presume ter sido praticado o crime. Então, instrumentos, os meios e a época. O perito tem que dizer tudo isso no laudo, meus amigos, quando tange a uma perícia de destruição, rompimento de obstáculo ou escalada. E aí, claro, você que estudou direito penal vai olhar para o artigo 171 do CPP e vai falar assim, Pedro, peraí, esses dois elementos aí são elementos qualificadores do furto. Então o furto deixa de ser um furto simples e passa a ser um furto qualificado. Então vem para cá. Estes dois elementos aqui, são chamados de qualificadores. Qualificadores do crime de furto. E aí eu vou trazer para você até uma observação. Essa observação ela é importante, tá? Apesar, meus amigos, apesar do CPP citar só mediante destruição ou rompimento de obstáculo ou escalada, você vai afirmar que também entra aqui, apesar de não ter previsão no 171, emprego de chave falsa. Nossa, como que isso aqui é comum? Pedro, o que é chave falsa? Fala para mim. Olha só, o artigo 171 deixa de lado o emprego de chave falsa. Mas, agora apelando um pouquinho para a doutrina do professor Rogério Greco, para a doutrina do professor Renato Brasileiro, né? Que vão versar um pouquinho sobre isso, um pouquinho dessa parte jurídica,
Chave falsa é todo e qualquer instrumento utilizado como se fosse a verdadeira chave, mas não sendo ela a verdadeira. Então, uma micha, um grampo, sabe aqueles abridores, um clipe, né, que a pessoa se utiliza, uma chave de fenda para forçar a fechadura de veículos, muito comum, inclusive. Esses utensílios, esses instrumentos utilizados, o perito também tem que afirmar no laudo. Pedro, mas e se o perito não conseguir avisar? Se foi uma micha, se foi uma chave de fenda, se foi um pedaço de ferro, o que ele faz? Pois é, mas ali no laudo o perito ele vai consignar os vestígios, ele vai fotografar a fechadura arrombada. Deu para entender? Então repare, o CPP não cita chave falsa, mas tem que ser feito também a perícia nesse caso em concreto? Lógico que tem, é óbvio. Tudo bem? Apesar de não ter disposição legal acerca da obrigatoriedade, nós veremos ao longo das nossas aulas de local de crime contra o patrimônio que chave falsa acaba sendo enquadrado também como uma qualificadora do crime de furto e, portanto, importantíssimo para nós averiguarmos. Ok? E aí, eu tenho algumas jurisprudências importantes aqui para nós. Pedro, mas aqui na criminalística nós vamos estudar jurisprudência? Vamos. E aqui o perito tem que saber mesmo, hein? A primeira delas diz respeito à escalada. Detalhe, escalada, meus amigos, é nada mais do que você conseguir desviar a entrada. Opa, desvio acaba sendo constatado como um desvio regular da entrada no estabelecimento ou no local. Por isso que a jurisprudência fala que será considerado escalada tanto para cima, quando o indivíduo, por exemplo, ele pula um portão, quanto para baixo, quando o indivíduo cava um túnel. Então, para baixo, né? Então, peraí, Pedro, peraí. No exame pericial de escalada, o perito ele vai caracterizar como sendo escalada o cavar de um túnel? Sim. A jurisprudência, hoje do STJ, de maneira consolidada, já costuma afirmar que escalada vale tanto para pular, trepar em cima de obstáculos e, portanto, vencê-lo, e o mesmo vale para túneis, para passagens subterrâneas. Então, consignar essa passagem no seu laudo também é importante, porque lá na acusação o Ministério Público irá qualificar aquele furto com este, doutores, com este emprego da escalada. Isso é importante também que fique consignado aí no seu material. Então, escalada vale para cima e também vale para baixo, ok? Essa é uma primeira jurisprudência importante que a gente tem que tomar muito cuidado, ok? E detalhe, havendo destruição ou rompimento de obstáculo, o STJ em 2019 decidiu, meus amigos, que é obrigatório o laudo pericial sob pena de nulidade da qualificadora. Tudo bem? Esta seria a ideia. A quinta turma do STJ, lá no HC 508-935 de São Paulo. Esta seria a ideia mais importante que a gente tem que tomar cuidado. Outro aspecto, então falamos da parte da legislação, da fundamentação jurídica, e agora eu vou avançar um pouquinho com você. Meus amigos, a doutrina agora, a doutrina de criminalística, ela vai afirmar o seguinte, olha, a entrada no local, nós estaremos, portanto, diante de uma exceção, é altamente recomendado que a entrada do perito e dos auxiliares no local se dê junto com o proprietário ou ainda junto com o gerente ou responsável pelo local. Então, olha que coisa interessante. Pedro, por que nos crimes contra o patrimônio a doutrina de criminalística recomenda que o perito entre juntamente com o proprietário ou com o responsável? Por que dessa história? Adivinha, meus amigos? É muitíssimo comum, depois da polícia ir embora, o proprietário ou responsável pelo local ver a situação toda e falar assim, opa, sumiu a minha joia que estava aqui. Opa,
o meu utensílio tal sumiu daqui. Por isso, é altamente recomendável. Doutores, tudo que lida com grana, com coisas, com objetos valiosos, é sempre importante se ter uma cautela dupla, digamos assim, porque para que lá na frente isto não seja devidamente imputado ao perito, ao agente auxiliar ou ao policial que estava ali no local. Sempre na hora de se fazer o levantamento desses fatos, é sempre importante se ter junto o proprietário e o responsável ali pelo local, na expectativa de ilidir, de afastar qualquer tipo de responsabilidade que pode sobrar ali pelo profissional. Tudo bem? Superamos mais um aspecto e agora, para nós fecharmos esta aulinha, eu tenho que trabalhar com você com modus operandi. Vamos ver um pouquinho dessa história de modus operandi? Pedro, como assim modus operandi? Eu não sei se eu entendi. Você pode me explicar melhor? Lógico que eu posso. Olha só, meus amigos. Uma das recomendações também doutrinárias para se detectar a forma que o indivíduo atuou, ou seja, o modus operandi, é muitas vezes a oitiva de pessoas no local. Então, peraí, Pedro, notadamente as autoridades. O perito vai chegar lá, vai perguntar para o policial militar, olha, o que aconteceu aqui, né? O que a vítima está falando que aconteceu? Pois é, então para você detectar esse modus operandi, oitiva de pessoas que ali estão. Além disso, ladrões costumam adotar alguns padrões de comportamento. Então vamos colocar assim, ó, padrões de comportamento detectáveis nos locais de crimes contra o patrimônio. Primeiro, padrão importante para você se lembrar. Manuseio interno de objetos. Manuseio interno de objetos. Pedro, como assim? Permita-me fazer mais uma colocação importante aqui para você. Uma vez eu fui acionado para um local de crime contra o patrimônio em uma agência do Banco do Brasil e lá dentro os indivíduos utilizaram as tomadas para ligar, por exemplo, serradeiras. Não é? Então os aspectos de serralheria ou equipamentos que demandam energia elétrica, às vezes o ladrão, ele utiliza da própria arquitetura do local para poder utilizar. Então o manuseio interno de alguns tipos de objetos, isso também deve ser constatado, se existe uma tomada ali perto, por exemplo. Além disso, quebra do encaixe interno de fechaduras. Quebra do encaixe interno das fechaduras. Também muito comum a gente detectar ali em loco, tá? Além disso, extração do tambor naqueles que ficam salientes, né? Extração do tambor da fechadura. Muito comum também para aquelas fechaduras salientes, tá? Além disso, utilização de chave de fenda reforçada. O cara muitas vezes utiliza a chave de fenda reforçada grossa para arrombar o local, não é? Utilização de pé de cabra ou ainda a utilização de alicate de pressão, né? Alicate de pressão na expectativa de quebrar, por exemplo, um cadeado, muito comum. Utilização de objetos cortantes, como no caso do diamante para quebrar vidraça de joalheria, né? Objetos cortantes. E, por fim, também o emprego da chave falsa, né? Chave falsa, micha, emprego de grampos. Então, sempre se detectar no local, fazer uma verdadeira varredura do local, você detectar, por exemplo, as lixas utilizadas, a micha, o grampo, o clipe. É sempre importante o perito analisar isso ali no local, na abordagem, para ver efetivamente se houve a utilização ou não desse tipo de instrumento. Eu não sei se você percebeu, mas a perícia de crime contra o patrimônio ela é importantíssima em detalhes, né? Principalmente contra os meios desenvolvedores, digamos assim, da ação criminosa. Então o perito olha para essa situação, olha para o local, porra, eu detectei ali uma serra redonda,
né? Eu detectei ali uma extensão que o indivíduo usou na hora de arrombar determinado caixa eletrônico. Isso foi o que aconteceu, inclusive, no local que eu fui, né? O cara utilizou muitas vezes uma solda, marcas de solda, ou ainda marcas de objetos que muitas vezes aquecem. Isso é muito comum a gente encontrar em local de crime contra o patrimônio. Deu para entender? Então, sempre esses detalhes relativos ao modus operandi, meu Deus, salva vidas, hein? Salva vidas você conseguir detectar tudo isso e efetivamente aplicar ali na prática. Tudo bem? Doutores, numa visão mais inicial dos crimes contra o patrimônio, eu já me dou por satisfeito nesse nosso primeiro momento de aula. E na sequência, nós acabaremos detalhando um pouquinho mais esses locais no que diz respeito principalmente aos tipos de vestígios encontrados.